Não há mais como falar de um serviço público de qualidade sem discutir a questão da justiça fiscal e da sustentabilidade das gestões públicas. Sem desenvolvimento, investimento público e justiça fiscal, os fundos necessários para a existência de serviços públicos de qualidade não existem. Assim, a luta por justiça fiscal e pelo crescimento das cidades é determinante para os trabalhadores do setor público municipal, sobretudo em um contexto de crise econômica. É por isso que a FETANSE traz para a sexta marcha dos servidores municipais o tema "Vira o jogo, é hora de justiça fiscal, desenvolvimento e investimento público". Mas o que seria justiça fiscal? Justiça fiscal é usar o sistema tributário para reduzir desigualdades. Cabe aos governos federal, estaduais e municipais cobrarem mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. É preciso dar fim aos paraísos fiscais, à evasão fiscal, à corrupção e aos incentivos fiscais infinitos que não produzem impacto social. A realidade mostra que no Brasil, quem paga a conta são os mais pobres. Aqueles que ganham até 2 salários mínimos gastam cerca de 54% com tributos. Já as pessoas com renda superior a 30 salários gastam menos do que 29% com tributos. Ou seja, esse modelo só beneficia os mais ricos. Enquanto um carro popular paga IPVA, os jatinhos e helicópteros não pagam. Em muitos estados, por exemplo, um iate paga ICMS de 7%, porém os medicamentos estão sujeitos à alíquota de 17%. O leão do imposto de renda mia feito gato com os ricos, como atestam dados da própria Receita Federal. Os maiores milionários a prestar contas ao fisco, um grupo de 71.440 brasileiros, ganharam quase 200 bilhões de reais sem pagar nada de imposto de renda de pessoa física em 2013. Caso essa bolada fosse taxada com a alíquota máxima do imposto de renda, a mesma aplicada ao contra-cheque de qualquer assalariado, o país arrecadaria 50 bilhões de reais por ano, metade do fracassado ajuste fiscal arquitetado pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. A renda atualmente obtida pelos ricos, sem mordidas do imposto de renda, que foi de 196 bilhões de reais em 2013, tornou-se protegida de taxação há 20 anos. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso aprovou em 1995 uma lei instituindo a isenção. Na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, organismo que reúne 34 países, somente a Estônia dá isenção. A realidade é triste. O cidadão que ganha mais de 1.800 por mês é contribuinte do fisco. O milionário não. Será que isso é justo? O Brasil se tornou uma pátria de empresários. Enquanto ocupamos a vexatória posição de país campeão em concentração fundiária no mundo, o imposto sobre propriedade territorial rural é a de menor arrecadação. Representa somente 0,04% do PIB, enquanto o IPTU representa 1,25% e o IPVA representa 1,68% do PIB. Mas por que esse modelo injusto não é modificado? A explicação está no financiamento privado de campanhas e na banca de empresários constituída no Congresso. Repleto de políticos ricos, devedores de gratidão a empresários financiadores de suas campanhas, o Congresso tem resistência em mudar regras do sistema tributário brasileiro. A Constituição de 1988 previu, por exemplo, um imposto sobre grandes fortunas, mas até hoje a nação espera pela aprovação de uma lei para tirar a taxação do papel. A arrecadação tributária brasileira poderia expandir 23,9% caso fosse possível eliminar a evasão tributária fiscal. Atualmente, o valor sonegado no Brasil é de 8,4% do PIB. Deixa-se de recolher aos cofres públicos 500 bilhões de reais por ano. Esse valor de sonegação são superiores a tudo que foi arrecadado em imposto de renda. Pessoas físicas recorrem também aos paraísos fiscais para não pagar imposto sobre seus ganhos, sejam eles lícitos ou não. É o caso dos mais de 8 mil brasileiros com contas suspeitas no banco HSBC da Suíça. Além disso, a sonegação de impostos é 7 vezes maior que a corrupção, que representa 67 bilhões anuais. É preciso criar alternativas. Além de buscar alternativas de arrecadação nos estados e nos municípios, os gestores públicos precisam se preocupar em adotar medidas de tributação justa e produção de riqueza. Hoje, as políticas de desenvolvimento permanecem concentradas nas capitais ou em outras cidades industriais. A verdade é que a maior parte dos municípios, muito por culpa de seus prefeitos, não tem se preocupado em desenvolvimento local ou mesmo em criar fontes próprias de arrecadação para a administração pública. Para o bom funcionamento de uma cidade, estado ou país, é preciso ter capacidade de investimento e autonomia econômica. Mas isso tem faltado no setor público municipal. O principal problema dos municípios é que muitos são criados sem reunir as pré-condições básicas para o seu funcionamento.
Mas a autonomia política tem como pré-condição a autonomia financeira. As cidades precisam contar com políticas de atração de negócios ou mesmo de desenvolvimento de competências locais. Atualmente, a maioria dos prefeitos se abstém de realizar esse esforço. Por tudo isso, a FETANSE entende que investir no município significa orientar o seu desenvolvimento. Para tanto, é imprescindível intervir na problemática da água, da energia, do saneamento básico, do transporte, da saúde e da educação. É necessário criar medidas de valorização dos servidores públicos, dando a estes condições de trabalho, pisos salariais e planos de carreira. E é imperativo combater a má gestão pública, como os contratos temporários, a adoção de regimes próprios de previdência, a terceirização, a violação de direitos, o não pagamento do salário mínimo, a precarização dos servidores e tantos outros problemas que assolam nossas cidades. Por tudo isso, acreditamos que é hora de virar o jogo. Propostas da Sexta Marcha dos Servidores Municipais do Ceará. Afirmar o papel é obrigação dos governos federal, estaduais e municipais para implementar políticas fiscais progressistas e distributivas. Mobilizar recursos internos para o desenvolvimento local. Planejar e estruturar o desenvolvimento sustentável do município. Estimular a geração de riquezas a partir das potencialidades naturais, culturais e sociais dos municípios. Acabar com a informalidade nas empresas instaladas nas cidades, especialmente as micro e pequenas. As regras tributárias devem alcançar indústrias e o agronegócio. Criar ou melhorar a política tributária para os pequenos negócios. Investir no acesso à inovação e à tecnologia. Apoiar o associativismo e a cooperação. Reforçar a responsabilização dos estados e medidas de participação e controle social. Reduzir a dependência de auxílios estatais e de financiamento da dívida. Corrigir o desequilíbrio da tributação imposta aos cidadãos adotando sistemas de impostos progressivos. Expor os problemas criados pela injustiça fiscal. Redução da carga tributária sobre o consumo, com alíquotas diferenciadas para produtos essenciais. Efetiva tributação sobre a renda e o patrimônio, respeitando o princípio constitucional da capacidade contributiva, garantindo assim que se cobre menos de quem ganha menos e mais de quem ganha mais. Fazer valer a lei de transparência fiscal e a obrigação do fornecimento da nota fiscal. Reestruturação e fortalecimento de órgãos destinados ao combate à sonegação e à corrupção. Tomar ações e soluções transformadoras para acabar com as injustiças fiscais. Construir políticas de investimento público. Incentivar o papel social das empresas. Apoiar a reforma política. Vire o jogo junto com a gente. Ganharemos as ruas da capital do Ceará e marcharemos pela construção de cidades justas, desenvolvidas e com investimento no seu povo. Mobilize-se, agende-se e participe. Saiba mais sobre a Sexta Marcha dos Servidores Municipais em nosso site www.fetanse.org.br. Vire o jogo! É hora de justiça fiscal, desenvolvimento e investimento público. Uma campanha da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, FETANSE.